Paz do Senhor a todos os irmãos. Dando continuidade ao nosso estudo do livro de Gênesis, eu vou falar um pouco sobre José. A história de José é um drama cheio de traições, conflitos familiares, mentiras, invejas, mas ao mesmo tempo é uma demonstração do significado do perdão e da confiança de um homem quando você está nos desígnios de Deus. A história de José ela começa a partir do capítulo 37 do livro de Gênesis e vai até aos 50. Bom, nós sabemos que José ele era filho de Jacó com Raquel, era filho da sua velhice. E por esse motivo, Jacó amava mais José do que os seus outros irmãos. E para demonstrar esse amor, Jacó dá a ele uma túnica diferenciada da dos seus irmãos. A túnica de José vai ser uma túnica toda colorida, toda bonita, de mangas longas. E isso vai fazer com que seus irmãos comecem a ter uma antipatia de José. Eles vão começar a ficar incomodados com tanta atenção, com tanto amor, com tanto carinho que Jacó dava a José. E José, com dedicação, ele conquistava dia após dia seu pai. E para completar, José ele vai ter 2 sonhos. No primeiro sonho, ele vai dizer que ele e seus irmãos estavam no campo atando feixes de trigo e que o feixe se levantava e o dele ficava de pé, enquanto dos seus irmãos ficavam em volta do dele, ou seja, se curvavam diante do feixe dele. No outro sonho, José viu o sol, a lua e 11 estrelas que se curvavam diante dele mais uma vez. E isso fez com que seus irmãos passassem a odiá-lo mais ainda. Só que esses sonhos, eles na verdade foram revelações da parte de Deus acerca do que logo haveria de acontecer com José. Os seus irmãos passaram a planejar a sua morte. Incomodados, eles passaram a chamar José de sonhador e tentaram matar ele, jogaram ele numa cisterna. Só que Rúben não permitiu, tanto é que foi Rúben que deu a ideia de simplesmente só jogar ele dentro daquele poço e deixar ele lá para morrer de fome, de sede. Só que na verdade a intenção de Rúben era de depois ir lá e resgatar José e entregar seu pai. Só que seu plano não deu muito certo, porque os planos de Deus tem que acontecer, não tem jeito. Aí então, diante de tudo isso, passou uma caravana de ismaelitas e seus irmãos viram, e Judá teve a ideia de vender José, já que eles não podiam matar José, porque era seu irmão, não podiam sujar suas mãos com o próprio sangue deles. Então eles resolveram vender José a essa caravana. Essa caravana estava indo em direção ao Egito. Então eles tiraram José daquele buraco, tiraram a túnica dele, porque eles iam precisar da túnica, eles iam passar a túnica de José, iam matar um animal, sujar ela toda de sangue e levar Jacó, para dizer que foi um animal que o matou. Então tiraram José do buraco e venderam ele a essa caravana por 20 moedas de prata. Chegando no Egito, José foi vendido para Potifar, que era o oficial, era o capitão da guarda do rei. E novamente, com esforço e dedicação, ele tornou-se administrador da casa e dos demais escravos de Potifar e aprendeu o idioma egípcio, idioma que para ele seria importante depois, porque ele ia ser governador. A passagem dele na casa de Potifar foi importante por isso, porque ele aprendeu os costumes egípcios. Só que, porém, a esposa de Potifar desejou José. Ela começou a seduzi-lo. Mas, diante da recusa de José, ela passa a acusá-lo de tentativa de abuso, o que fez com que José fosse parar na prisão, fosse preso. Só que enquanto José esteve preso, ele se relacionava com os demais presos e fez com que a sua fama de intérprete de sonhos se expandisse. Na prisão, ele mostrou o significado dos sonhos de 2 prisioneiros, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe. O sonho do copeiro-chefe foi, está lá no capítulo 40, no versículo 9,
Eu vou ler, diz assim, o sonho do copeiro-chefe. Então, o copeiro-chefe contou o seu sonho a José e lhe disse: Em meu sonho havia uma videira perante mim, e na videira 3 ramos. Ao brotar a vide, havia flores, e seus cachos produziam uvas maduras. O copo de Faraó estava na minha mão. Tomei as uvas e as espremi no copo de Faraó, e o dei na própria mão de Faraó. Então lhe disse José: Esta é a sua interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó te reabilitará e te reentregará no teu cargo. E tu lhe darás o copo na própria mão dele, segundo o costume antigo, quando lhe eras copeiro. Porém, lembra-te de mim quando tudo te correr bem, e rogo-te que sejas bondoso para comigo, e faças menção de mim a Faraó, e me faças sair desta casa. Porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para que me pusesse nesta masmorra. Ou seja, depois que José interpretou o sonho do copeiro-chefe, ele falou para que o copeiro-chefe não esquecesse dele, porque mais para frente a Bíblia vai relatar que que o Faraó vai ter sonhos e que esses sonhos vão ser revelados por José. E é aí que só aí nesse momento que o copeiro-chefe vai se lembrar. Aí, lendo aqui o sonho do padeiro-chefe, no capítulo 40, no versículo 16, diz assim: Eu também bem sonhei, e eis que 3 cestos de pão alvo me estavam sobre a cabeça, e no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, a arte de padeiro, e as aves o comiam do cesto na minha cabeça. Aí José vai interpretar o sonho. A interpretação é esta: os 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó te tirará fora a cabeça e te pendurará no madeiro, e as aves te comerão as carnes. E assim aconteceu. Aí no versículo 20 vai dizer assim: No 3º dia, que era aniversário de nascimento de Faraó, deu este um banquete a todos os seus servos, e no meio destes reabilitou o copeiro-chefe e condenou o padeiro-chefe. Ao copeiro-chefe reintegrou no seu cargo, no qual dava o copo na mão de Faraó. Mas ao padeiro-chefe enforcou, como José havia interpretado. O copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Em um determinado momento da história, o Faraó vai ter 2 sonhos, em que 7 vacas magras comiam 7 vacas gordas e permaneciam magras, e que 7 espigas mirradas comiam 7 espigas boas. E Faraó, incomodado com o sonho, ele convoca todos os sacerdotes do Egito, porém nenhum deles soube interpretar seus sonhos. Aí foi aí que o copeiro-chefe do palácio real lembrou-se das interpretações de José a respeito dos sonhos que ele tinha interpretado na prisão. E aí ele falou sobre o José a Faraó. Aí chamaram José e José interpretou o sonho de Faraó. E disse que o sonho significava um período de fartura de 7 anos, seguido de um período de seca igualmente de 7 anos, pelo qual o Egito passaria. E o Faraó, satisfeito com a interpretação de José, dá a ele um anel de seu dedo e o nomeia governador do Egito. Aí lá no capítulo 41, a partir do no versículo 41, vai dizer assim: E disse mais Faraó a José: Vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou Faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José. Fê-lo vestir roupa de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. Aí no versículo 45: E a José chamou Faraó de Zafenate-Paneia, que significa Deus salva, ele vive. Zafenate-Paneia significa Deus salva, ele vive. Aí dando continuidade, versículo 45: E a José chamou Faraó de Zafenate-Paneia e lhe deu por mulher a Arsenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E percorreu José toda a terra do Egito. Era José da idade de 30 anos, quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Aí no versículo 50 diz assim:
Antes de chegar a fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. José, o primogênito, chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. E ao segundo chamou-lhe Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. E durante a seca que atingia toda a região, Jacó envia seus filhos para comprar mantimento no Egito. E ao chegarem ao Egito, encontraram-se com José, mas não o reconheceram. Mas José os reconhece e os trata friamente, e especulando sobre suas origens. José lhes acusa de serem espiões. Aí quando José tem certeza de que são seus irmãos, eles mantêm presos por 3 dias, liberando-os para levar comida a seus familiares, sob a condição de que um deles, no caso Simão, permanecesse no Egito, enquanto os demais traziam o irmão mais novo como prova de que não eram espiões. E José, porém, mandou entregar os mantimentos comprados por seus irmãos, e sem que eles soubessem, mandou também colocar o dinheiro deles de volta em seus pertences. E ao relatarem tudo o que havia acontecido a seu pai, temeram, e após muita discussão entre eles, resolveram voltar com Benjamim, o filho mais novo. E ao chegarem ao Egito, encontraram José e se curvaram diante dele. Olha só aí o sonho de José se cumprindo. Então, José questionou seus irmãos sobre a saúde de seu pai. Aí José, então, tomado pela emoção ao ver Benjamim, filho de sua mãe, se escondeu para chorar. E depois, durante uma farta refeição, se alegraram. Mas José, porém, mandou plantar novamente dinheiro e bens nos pertences de seus irmãos. E quando eles tinham saído, mandou guardas atrás deles, questionando-os por que pagavam bem com mal. E ao serem levados à presença de José, ele se revelou dizendo ser ele o irmão que havia sido vendido como escravo. José disse a seus irmãos que o fato de eles terem o vendido era plano de Deus, e pediu que avisassem a seu pai que ele estava vivo e bem-sucedido e que queria vê-lo. E ao saber sobre José, Israel, seu pai, que era Jacó, depois passou a ser Israel, ofereceu sacrifícios a Deus e foi ao Egito encontrá-lo. E ao se reencontrarem, José chorou abraçado a seu pai, que sentia-se realizado por ter reencontrado seu filho. E após esse reencontro, José deu à sua família uma propriedade em uma das melhores localizações do Egito, e lá trabalharam e viveram. E essa foi o resumo que eu fiz da história de José do Egito, um homem que conseguiu o que poucos de nós conseguem. José, ele viu a mão de Deus acima de todas as outras mãos que tentaram manchar sua história com traição e dor. E se cumpriu na vida dele os planos de Deus, perdoou o imperdoável, Mesmo ele se tornando governador, ele não cresceu o orgulho, ele foi fiel na prisão e no palácio, e tudo que ele colocava as mãos prosperava. José não entendia o porquê de tudo aquilo acontecer na sua vida. E normalmente nós ficamos assim, impacientes, quando Deus ele age de uma maneira que nós não entendemos. Mas tudo que Deus faz tem uma razão, tem um motivo. Deus ele sempre tem razão para o que ele faz. E Deus permitiu tudo aquilo acontecer na vida de José, porque ele estando na casa de Potifar, ao trabalhar para Potifar, José ele aprenderia os costumes e a língua egípcia, o que seria útil para ele mais tarde. Ele aprendeu administração enquanto ele cuidava dos negócios de Potifar. Ele aprendeu a respeitar o perigo da tentação quando ele foi tentado pela esposa de Potifar. Tanto é que uma pessoa, isso nos dá de entender o quê? Nos faz aprender o quê? Que mesmo uma pessoa espiritualmente bem-sucedida, ela não está isenta da tentação. Tem uma passagem, acho que em 1 Coríntios, se não me engano, que diz assim, as palavras de Paulo, que aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia.
Paulo já nos advertia sobre isso, que mesmo nós estamos ali firmes com Deus, a tentação sempre vai vir. Então, tudo o que aconteceu com José foi foi um processo, na verdade, que ele tinha que passar. Quando ele foi lançado na prisão foi onde foi o último passo para que ele chegasse a ser o governador. Porque foi na prisão que ele encontrou o padeiro e o copeiro de Faraó. E na providência de Deus, isso serviu para que ele fosse promovido, né? E muitos conflitos na vida do cristão, eles servem de preparo para o nosso futuro. Deus, ele nos molda, nos prepara, para que mais para frente nós venhamos ter forças, venhamos ser mais fortes para nós conseguirmos alcançar os objetivos, aquilo que Deus tem na vida de cada um de nós. E assim, que nós possamos aprender que Deus, ele tem um plano para nós e que o sucesso, tudo o que nós fazemos vem dele. E assim como José, vamos confiar mesmo quando não podemos entender, vamos servir a Deus onde quer que ele nos coloque. Deus, ele estava com José naquele buraco quando ele foi jogado. Deus estava com José quando ele estava na prisão. Deus estava com José na casa de Potifar. Ou seja, em todos os momentos Deus, ele está conosco. Só que pelo fato de acontecermos certas coisas com nós, certas coisas em que nós não aprovamos, nós muitas das vezes esquecemos, achamos que Deus, ele não está do nosso lado, que ele às vezes nós nos sentimos sozinhos, abandonados por Deus, mas quando na verdade ele está simplesmente, nós estamos simplesmente num período de treinamento por Deus. Então que essa passagem, essa palavra venha nos deixar cada vez mais fortalecido, cada vez mais confiante nas promessas, nos planos que Deus tem para nós, mesmo a gente olhando e vendo que as coisas não estão indo do jeito que nós queremos, às vezes dá tudo errado, mas que nós possamos confiar cada vez mais no Deus que nós servimos, porque nós pode não estar vendo Ele, mas Ele está vendo, está nos capacitando, está nos dando direção e cuidando de nós dia após dia. E que em todos os momentos das nossas vidas nós possamos entender que Jesus Cristo é a resposta, e que a graça de Deus e que a paz do Senhor esteja com todos nós. Amém.